Boa noite, pessoal. O nosso trabalho é sobre o Joseph Franz Seraf Lutzenberger e as suas principais obras em Porto Alegre. O nosso grupo é composto pela Amanda, eu, que sou a Arima, a Bruna e a Caroline. A gente vai comentar sobre a vida dele, a biografia, assim como a definição do seu estilo, alguns dos exemplos de suas obras vamos falar sobre o Palácio do Comércio, que é a principal obra que escolhemos para esse trabalho. Do Palácio do Comércio, a gente vai comentar sobre o projeto, a fachada e o seu interior. Por fim, a bibliografia. Dada a época em que Joseph viveu, que foi durante a Primeira Grande Guerra, ele teve uma grande influência na arquitetura da nossa cidade, e ele fez parte do movimento de modernização, recebendo diversas representações dignas do seu estilo, assim como da sua arte. O Joseph Franz nasceu em 1882 na cidade de Baviera. Já em 1906, ele se formou como engenheiro e arquiteto na Universidade Técnica Real de Munique. Ele trabalhou nas cidades de Rixford, Dresden e Wiesbaden. Já em Praga, Reinhard e Sessengut e em Berlim, ele estudou sobre a arte. Lá pelos anos de 1920, ele se mudou para Porto Alegre e trabalhou na construtora Enze Companhia. Alguns dos seus principais projetos são a Igreja São José, o Palácio do Comércio e o Pão dos Pobres. Eu citei nesse slide, em ordem cronológica, outros dos seus projetos. Em 1922, ele realizou o projeto do Clube Caixeiral. Já em 1926 a 1936, ele realizou o projeto do Colégio Nossa Senhora das Dores. Em 1927, o Colégio Nossa Senhora do Carmo. Já em 1928, ele realizou o projeto do Liceu das Artes Luiz Palmeiro e o edifício Bastião Pinto. Definição do estilo. Joseph era um artista, pintor, desenhista e aquarelista. Gostava de pintar murais, desenhar à mão os vitrais de seus próprios projetos e decorar interiores com obras de artes. Joseph projetava tudo em seus próprios projetos, além de representar fina qualidade técnica, fazendo jus à prática modernista de obra de arte total. Seu estilo tinha como característica a funcionalidade, austeridade e sobriedade. Algumas vezes usava formas arrojadas, um estilo eclético e simétrico ao mesmo tempo, que tendia para o art deco, descartando ornamentos desnecessários. Dentro das suas obras podemos citar o edifício Bastião Pinto. Podemos dizer também que aquela aquarela da foto foi o próprio Joseph que pintou. No carnaval, ele abrigou até o rei Momo em 1931 e há 2 vitrais num prédio que também foram desenhados pelo próprio Joseph. Podemos citar também a Casa de Lutzenberg, construída para moradia e atividades profissionais de Joseph. Seu filho, José, contribuiu para a casa ser referência de Porto Alegre. Em 2012, a casa foi entobada pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. Temos também a igreja, que por seu objetivo utilizados o românico, da horizontalidade e os arcos de meia volta góticos nos vitrais e na torre. A ironia deste projeto é que Lutzenberg havia sua fé católica e, mesmo tendo se tornado agnóstico quando jovem, aplicou uma diferença estilística entre a arquitetura e os ornamentos. Encontramos o romântico e o gótico, bem representados no estilo eclético da própria igreja. Temos também o Pão dos Pobres, fundado em 1895. Pode-se dizer que ali ele distribuiu pães às crianças pobres.
O prédio por si, a estrutura, numa série de aberturas em arco, e os 2 pisos acima possuíam janelas retangulares. O prédio foi tombado no ano de 2000. Bom, eu vou falar do Palácio do Comércio. Ele foi construído em 1937 para ser a sede da Associação Comercial de Porto Alegre. É um edifício monumental, de caráter público, apesar de não ter nenhuma ligação com as estruturas governamentais. A inauguração dele aconteceu no dia 14 de novembro de 1940. Foi um grande evento que contou até com a presença do presidente Getúlio Vargas. O Palácio do Comércio é considerado a última grande obra de Joseph, pois nessa época ele já tinha 50 anos e 30 como arquiteto. O palácio tem uma composição simétrica de aspecto sóbrio, com estilo Art Deco secessionista que o arquiteto representava bastante. O Palácio do Comércio ocupa uma quadra inteira no centro histórico de Porto Alegre. Ele é ladeado pelas grandes avenidas Júlio de Castilhos e Avenida Mauá, além dos 2 largos, o Visconde de Cairu e a Praça da Revolução Farroupilha. Possui uma localização estratégica, já que fica localizado entre os principais pontos de acesso de transportes que atendem a região metropolitana e local, como o Terminal Parobé, que fica bem à frente da construção, o Transurb, que fica ao lado, e até mesmo o Cais do Porto, que atualmente está desativado, e também é bem próximo ao Terminal do Camelódromo. O que se diz respeito ao projeto? O terreno onde o palácio foi construído foi doado pelo governo, com uma condição, que o prédio sempre abrigasse a sede da associação comercial, que é assim até os dias de hoje. Com essas condições, a comissão de construção elaborou 2 concursos para eleger o melhor projeto arquitetônico. Um aconteceu em 1931, onde o Lutzenberg participou, mas ainda não teve nenhum ganhador. E em 1935, também sem nenhum vencedor. Porém, a comissão de construção não desistiu de procurar um arquiteto. E em 1937, eles firmaram o contrato com o Joseph. Em ambos os editais, eles eram bem parecidos. Basicamente, o projeto deveria ocupar o terreno inteiro, de 911 metros quadrados. Devia ser construído um térreo para abrigar a bolsa de mercadorias, um café e outros serviços. Os 2 primeiros pavimentos deveriam ser destinados a salas de aluguel, e o terceiro seria onde a sede da CPA seria abrigada, e ainda um quarto onde teria um salão de eventos. Porém, quando se iniciou as obras, se viu necessidade de haver mais pavimentos de salas para aluguel. Então, a sede da CPA ficou para o 6º andar, e o salão de eventos e o restaurante são abrigados no 7º andar. O prédio sendo em si uma estrutura de cimento armado independente, o que permite uma planta baixa livre, sendo possível diversas disposições de salas, conforme for necessário, além de um núcleo vertical dos sanitários e o amplo espaço do átrio, que se setoriza e libera os espaços das fachadas. Os acessos pelas entradas públicas se dá pelas principais avenidas. A Mauá, hoje em dia, o acesso dela é fechado, só tem acesso pela Júlio de Castilhos. Já a entrada para os escritórios se dá pelos 2 largos laterais, que são aqueles onde fica o letreiro da Federação. O 2º andar abriga os escritórios e o único diferencial dos pavimentos 3, 4 e 5 são a disposição dos sanitários. O 6º andar é reservado para a sede da CPA. Fica bem definido o critério utilizado nessas plantas perante seus acessos. As faces voltadas para as avenidas principais ficam as entradas para o térreo, são as mais ornadas e consideradas fachadas principais. Bom, falando sobre a fachada do prédio, é interessante ver como as funções estabelecidas nos projetos são refletidas ali na fachada, como a base com o pé direito alto, que nos dá a impressão de que ali as atividades exercidas são distintas dos outros andares. A fachada do prédio é composta por ornamentos discretos, de formas geométricas e linhas retas, bem como molduras escalonadas em volta das janelas que dão mais profundidade às aberturas. Nela também tem elementos decorativos, como uma espécie de cimalha que abrange as esquadras e uma cornice acima das janelas do andar da ACPA.
e todos os elementos que compõem a fachada são provenientes do estilo Art Deco, que tinha como principais características o uso de formas geométricas, ornamentos e desenho abstrato. É interessante também saber que esse estilo, apesar de buscar cada vez mais a simplicidade, foi um estilo que teve sua extravagância. Uma curiosidade legal também sobre esse estilo é que uma das esculturas mais conhecidas e provavelmente a maior é o Cristo Redentor do escultor francês Paul Landowski. Ainda sobre a fachada, foram colocadas grandes esculturas de bronze que representam o caduceu, que é o tradicional símbolo do comércio, nas chamadas fachadas principais. Sobre seu interior, acima da sede da CPA, foram projetados o salão de eventos e o restaurante, que são ambientes bastante luxuosos, que contêm acabamentos detalhados, pé direito duplo, piso de madeira desenhado e forro com entalhes decorativos. No restaurante, as aberturas dão vista para o Guaíba de um lado e do outro há vitrais que proporcionam uma grande luminosidade. As aberturas que dão iluminação para as escadas terminam em um arco e são contornadas por duas pilastras aneladas que se fundem em capitéis geometrizados. Vale ressaltar que também há um vitral na cúpula do átrio, que foi arte do próprio Lutzenberg. Também foi projeto dele os lustres das salas mais nobres da CPA. Alguns lustres foram projetados em arendelas para o restaurante e outros de madeira e ferro para a biblioteca e a sala presidencial. As escadas e portas também são de ferro e madeira, com ornamentos verticais mostrando mais uma vez o estilo Art Deco do arquiteto.